Graças e paz a todos, é com muita alegria que começa mais um programa EBD em Foco. Hoje trataremos a lição de número 7, Fogo Estranho Diante de Deus. Essa que é a nossa metade da revista, a revista que trata sobre Levítico, sobre adoração, santidade, serviço naquela época e qual que é a ilustração que podemos fazer daquela época com a época dos dias atuais, ou seja, os dias a qual vivemos. E o tema da lição de hoje é Fogo Estranho Diante de Deus. Sem perca de tempo, eu gostaria de já ler o texto áureo, como de costume, que diz assim: E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Levítico 10, versículo 3. A nossa verdade prática nos diz que o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos que isso é inaceitável. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Levítico 10, do versículo 1 ao 11. Lembrando que é muito importante fazer essa leitura com toda a classe para começar assim um início de aula muito abençoado. E também lembramos que temos o objetivo geral das lições. Toda lição da CPAD, dessa revista, tem um objetivo geral, assim como todas as outras lições e estudos. O objetivo geral é algo que vai dar um norte para a sua lição. E lembramos que além do objetivo geral da lição, temos também 3 objetivos específicos que vai dar um norte, vai traçar uma aula muito importante para você, onde você vai abordar todos os tópicos. Eu gostaria de lembrar já que aqui é uma pré-aula, onde traremos alguns aspectos para poder ajudar você com a sua aula. Lembrando que a revista vai ser totalmente abordada por você na sua classe de aula. Lembrando que aqui essa pré-aula é somente uma ajuda, um subsídio para poder te auxiliar no seu estudo. Hoje iremos falar sobre 2 filhos de Arão. Sabemos que Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar. E Nadab e Abiú eram os filhos primogênitos, ou seja, os mais velhos, ou seja, a sucessão de Abraão, o sumo sacerdote. Consequentemente, após a sua morte, quem assumiria o cargo de sumo sacerdote seria Nadab. Posteriormente, se Nadab não existisse ou acontecesse alguma coisa com Nadab, seria Abiú. E depois, na sucessão, Eleazar e depois Itamar. Só que o que acontece? Acontece um episódio inesperado. Inesperado, não por Deus, porque Deus ele sabe de todas as coisas. A presciência de Deus é maravilhosa, Ele sabe de todas as coisas. Só que Deus ele nos capacita, Ele nos dá a capacidade de fazer a obra, porque nada podemos por nós mesmos. Tudo depende do Senhor, mas o que devemos a Deus é obediência. Se formos resumir o que aconteceu com Nadab e Abiú, podemos dizer que foi um ato de desobediência e presunção, onde eles acharam que não estava bom o que Deus tinha planejado para o povo, o que Deus tinha planejado para o sacerdote, para os levitas, porque eles viviam a obra de Deus. Eles foram consumidos pelo fogo do Senhor fazendo a obra de Deus, mas eles faziam de um jeito equivocado, do jeito errado. Eles sabiam qual o jeito correto? Sabiam o jeito correto, porque eles eram ensinados, assim como eles ensinavam, porque anteriormente haviam aprendido. Então eles aprenderam que era queimado o sacrifício, ou seja, era oferecido ao Senhor o sacrifício no altar. Só que quem acendia o fogo no altar, no lugar santo, que se localizava no lugar santo, era o sumo sacerdote. O que eles fizeram? Eu posso observar aqui que eles cometeram alguns erros graves. E se a gente for identificar o primeiro erro, eles trouxeram fogo estranho de fora do tabernáculo. Mais precisamente do altar do sacrifício, ou seja, eles tiraram de fora do tabernáculo um fogo estranho, eles trouxeram de fora
para o lugar santo, o altar do Senhor. Só que uma coisa que me chama a atenção, às vezes a gente pode perguntar, qual fogo estranho é esse? Eles, com seus incensários, trouxeram fogo estranho, ou seja, fogo que não foi determinado pelo Senhor. A gente vai entender mais à frente que fogo é esse, qual que era o fogo determinado. E para a gente começar a entender, eu gostaria que vocês lessem em Êxodo, capítulo 30, versículo 7, que diz assim: Arão queimará sobre ele o incenso das especiarias cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, também quando acender as lâmpadas ao pôr do sol. Queimará este, será incenso perpétuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Ou seja, era algo instituído pelo Senhor, que quem queimaria o incenso, quem acenderia o fogo no altar seria o sumo sacerdote. Então o primeiro erro que eles cometeram foi trazer um fogo estranho de fora para dentro. Ou seja, deveria ser aceso das brasas da oferta que havia sido queimada. Então seria algo, o fogo do Senhor vinha e consumia o holocausto. Ou seja, queimava aquele holocausto. E as brasas do holocausto era onde eles pegavam e acendiam o fogo das brasas que já continham no altar do Senhor. Só que quem era incumbido de fazer isso era o sumo sacerdote. E eles, não satisfeitos, trouxeram um fogo de fora do altar, de fora do tabernáculo, e fizeram esse ato de desobediência. E algo que me chama a atenção é que quando isso acontece, no versículo 3 de Levítico 10, fala que Arão se calou. Moisés explica, fala com Arão, fala: e disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Às vezes a gente pensa que o silêncio não é resposta. Às vezes observamos que pessoas respondem com silêncio. O silêncio pode ser uma resposta. Resposta do quê? Deus deu chance para Nadab e Abiú. Você tendo um filho, acontece alguma coisa com teu filho, sabendo que seus filhos não fazem nada de errado, você se calaria? Ou será que esse silêncio já nos diz em alto e bom som que Arão conhecia a índole de seus filhos? Conhecia que ele ensinava, mas nem sempre seus filhos tinham o ensinamento dele em seus corações. Então devemos entender, muitos podem pensar, mas Deus é ruim, Deus fulminou Nadab e Abiú? Não, Deus dá diversas chances para todo o povo. Podemos entender também aqui, sinônimos de desobediência, presunção. Ofni e Finéias, filho de Eli. Se você lê em Samuel aqui, 1 Samuel, no capítulo de número 2, o versículo de número 22 ao 25, que diz assim: ora Eli, que já era muito velho, ouvia tudo que seus filhos faziam a todo o Israel, e de como tinham relações com mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então eles lhe disse: por que fazeis tais coisas? Ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa a fama que ouço entre o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas não deram ouvidos à voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Olha só, eles tiveram várias chances, várias oportunidades, os filhos de Eli, Ofni e Finéias. E eu vou explicar ainda, vocês vão entender onde eu quero chegar. E ainda em Samuel, no seu capítulo 8, na 1 Samuel, tendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos por juízes sobre Israel. O seu primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles foram líderes em Berseba. Seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perseveraram e perverteram o juízo. Então as autoridades de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá. O que podemos analisar?
Nem sempre filho de crente é crente, nem sempre filho de pastor é pastor. Deus chama, Deus dá uma oportunidade. E o que temos feito quando Deus nos dá a oportunidade? Temos estudado, temos nos aperfeiçoado, temos nos dedicado ao chamado que Deus constituiu, ao chamado que Deus fez ao povo, anteriormente Israel e hoje, nos dias de hoje. Aqui podemos ver os dois filhos de Arão trouxeram fogo estranho de fora do altar para dentro do tabernáculo. Adentraram em lugar que só os sumos sacerdotes deveriam entrar, ou seja, Deus designou regras, estatutos e preceitos e descumpriram, sabendo que estava errado descumprir. Os filhos de Eli, também sacerdote, o que aconteceu? Ofni e Finés fizeram o que era desagradável aos olhos do Senhor. Marcavam encontros na porta do templo com mulheres, com prostitutas. Tomavam para si a melhor parte do sacrifício, coisas que era abominável ao Senhor, eles fizeram, e eram filhos de quem? Do sacerdote Eli. Samuel, que sucedeu Eli, era um homem temente a Deus e fazia a vontade de Deus. E os seus filhos, aqui a Bíblia nos diz, aqui, ó, seu primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, ou seja, os seus dois filhos. Mais um episódio que os dois filhos se corromperam. Então podemos analisar que nem sempre, porque um tem o chamado, o outro às vezes pode ter também, mas se não se dedica como o outro. No caso de Eli, Eli já não educava os seus filhos como deveria educar, não repreendia os seus filhos como deveria repreender. Quando já estava tudo entornado, já tinha levedado a massa, ele pegava e queria repreender, mas de uma forma branda. E o que aconteceu? Qual que foi o prejuízo? Foi o castigo de Deus para este povo, para estes filhos do sacerdote. Então devemos entender que trouxe fogo estranho de fora do tabernáculo, mais precisamente do altar do sacrifício. Aqui podemos dar o exemplo de Cristo. Cristo foi sacrificado, mas muitos tiram fogo de fora do sacrifício, pegam coisas estranhas que não procedem do altar. Então, Cristo foi sacrificado, mas muitos tiram fogo de fora do sacrifício, pregam coisas estranhas que não procedem do altar, ou seja, pregam-se coisas. Ou seja, tudo é mais importante do que o sacrifício de Cristo. O que eu analiso? Apóstolo Paulo não conviveu com Jesus. Mas olha os ensinamentos de Paulo, o que Paulo transmite para nós através das suas epístolas. O que Paulo nos fala? Fala que o sacrifício de Cristo foi algo fundamental para hoje termos chance de salvação. Hoje deveríamos pregar o quê? Não é vergonha pregar um Cristo crucificado e que ressuscitou, o sacrifício da cruz. Só que em vez de tirarmos coisas do sacrifício de Cristo e pregar, tomarmos lições de vida, como carregar a nossa cruz, como nos sustentar de pé através do exemplo de Cristo no Calvário, ao invés de fazer isso, temos a intenção do que? De pregar coisas, que isso é importante, que aquilo é importante, muitas coisas são importantes, mas o fundamental para quem faz a obra do Senhor, para os obreiros do Senhor, para você que está nos assistindo, é o que? O fundamental é estar na presença do Senhor, no altar do Senhor, tirar as coisas da brasa viva que está no altar do Senhor. E muitos têm tirado. Se a gente for analisar também, vamos na Bíblia aqui para a gente analisar as coisas que acontecem nos dias de hoje. Em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a fábulas. Tu, porém, se sóbrio em tudo, sofre aflições. Faze a obra de um evangelista, cumpre bem o seu ministério. Ou seja, aqui Paulo está nos alertando, o que está alertando Timóteo, está alertando nós nos dias de hoje, porque a Bíblia é proveitosa em todas as épocas. Olha aqui, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Os ensinamentos que nem era ensinado antigamente, hoje é ensinado nas igrejas, mas muitos pensam que
tá sem graça o que está falando. Ah, mas vamos criar coisas mais assim, mais atraentes, mais atrativas, que chamem jovens para a igreja. Vamos colocar um ritmo atraente, um ritmo dançante. Vamos trazer um electro hits para a igreja. Vamos trazer um funk. Por quê? Porque assim a gente traz o jovem para a igreja. O que a gente está fazendo? Se tomar uma atitude dessa, está fazendo o quê? Trazendo fogo estranho para dentro da casa do Senhor, aonde você pega e tira coisas que atraem o mundo para tentar colocar na igreja, para atrair o povo para vir para a igreja. A gente está fazendo o quê? Colocando fogo estranho no altar do Senhor. É um pecado tremendo e abominável diante do Senhor. Deus não se agrada de tais atitudes. Então devemos entender que até nos dias de hoje, como antigamente, fogo estranho, às vezes eles tentam trazer fogo estranho para dentro da presença do Senhor, do lugar santo, lugar onde nós sacerdotes devemos fazer o que? Somos sacerdotes, pertencemos ao sacerdócio real de Cristo, devemos ensinar que o sacrifício verdadeiro e vital para nossas vidas, para os nossos dias de hoje, é o que? A cruz de Cristo, onde Jesus morreu, o altar. Devemos basear o nosso altar aonde? Na cruz de Cristo, lembrando que Cristo morreu para nos salvar. Quando João Batista ele olha Jesus, ele fala: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O sacrifício, o único sacrifício verdadeiro e vital para a humanidade. Então devemos entender, Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho. Eles eram filhos do sumo sacerdote escolhido por Deus, Arão. O tio dele era quem? Nada mais, nada menos do que Moisés. Tinha sua irmã Miriam, que entoava lindos louvores ao Senhor, dançava na presença do Senhor. Tinha uma família abençoada, Joquebede. Tinha várias pessoas, então eram avós, eram tios, o pai, pessoas que cumpriam um preceito bíblico lindo e maravilhoso na presença do Senhor. E, ao invés de tomar como exemplo, deixaram o quê? As vontades carnais, ou seja, a mentalidade, a presunção, a desobediência, tomar conta de si. E isso trouxe um prejuízo tremendo, inclusive, principalmente para eles. Porque às vezes Deus exorta para servir como exemplo, para que ninguém mais o faça. E isso aconteceu com Nadab e Abiú. Entraram no lugar onde só cabia o sumo sacerdote, desprezaram a própria unção e principalmente a Deus. Eles foram ungidos por Deus. Todos os filhos de Arão, juntamente com Arão, seu pai, foi ungido por Deus para exercer essa função, essa responsabilidade muito grande. E nós, como sacerdote, qual que é a nossa função? Exercer esse sacerdócio com excelência, ser obreiros na excelência da palavra de Deus. Olha aqui o texto áureo, a verdade prática, ou melhor dizendo, perdão, o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência, menos que isso é inaceitável. É obreiro? Aceitou esse ministério que Deus os chamou? Então devemos fazer com excelência, com zelo, principal de tudo com zelo. Então devemos fazer o quê? Fazer tudo com zelo, não deixar o fogo estranho entrar para a casa de Deus, dentro da casa de Deus. Hoje muitas pessoas confundem avivamento com movimento. Ou seja, o fogo do altar com o fogo que vem de fora. Devemos entender que o avivamento, verdadeiro avivamento, vem pela palavra de Deus, que é transmitida aos corações através do Espírito Santo de Deus. A própria palavra revela a palavra. Tem sempre um livro que é mais complicado de entender, mas quando você abre o outro ali, está explicando aquele. Então a própria palavra revelando a palavra. Mas muitos estão inventando, como eu li aqui em 2 Timóteo 4, 3, 4, versículo 3 e 4. Estão trazendo costumes, doutrinas, fábulas para deixar mais atrativo. Trazendo fogo estranho para dentro da casa do Senhor, para lotar templos, para
a quantidade ser elevada, sendo que Deus ele se preocupa com a qualidade. Que qualidade é essa? Qualidade onde você ensina o verdadeiro teor da adoração, o jeito que tem que ser louvado, engrandecido e exaltado o nome do Senhor. Devemos entender e sempre pregar em nossas igrejas o sacrifício vivo de Cristo, aonde Ele se entregou, Ele se doou para que hoje você tivesse a chance de poder dizer: eu sou um salvo em Cristo Jesus, salvo pela graça, porque pelas minhas próprias forças eu não tenho essa condição de ser salvo. Então, este sacrifício foi o sacrifício vivo de Cristo que nos deu a chance de estar aqui hoje. E devemos fazer o quê? Devemos fazer com que tivesse sido em vão esse sacrifício? Não, devemos honrar o sacrifício de Cristo, fazendo o quê? Oferecendo um fogo vindo diretamente do altar, fogo esse que é o Senhor que acende em nossos corações, para que possamos transmitir a palavra de Deus de um jeito certo, coerente e correto, não tirando e nem acrescentando nada da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é proveitosa para corrigir, para redarguir, para fazer tudo com que funcione a obra de Deus do jeito que Deus se agrada. Então eu espero ter contribuído e dizer que Deus, assim como chamou Nadab e Abiú, também chamou a gente. Mas espera aí, irmão, mas Nadab e Abiú, eles foram mortos porque não obedeceram então, mas eles foram chamados. Eles não respeitaram e foram desobedientes à palavra de Deus. Mas eu creio que você não vai ser desobediente. Vai fazer a vontade de Deus do jeito correto, pregar a palavra de Deus do jeito correto e não permitir que fogo estranho seja trazido para dentro da casa do Senhor, para o lugar santo, aonde Deus se faz presente. E principalmente na igreja. A igreja somos nós. Eu falei até aqui de templos congregacionais, onde nos reunimos juntamente com nossos irmãos para adorar, para glorificar o nome santo do Senhor. Agora vamos falar do nosso templo. Nós somos templo do Espírito Santo. E devemos fazer o quê? Tirar coisas do altar de Deus. A nossa vida tem que ser acesa pelo altar, vindo do altar de Deus, ou seja, olhando para Cristo. Não deixando com que coisas supérfluas, coisas mundanas, coisas que desagradam a Deus, venha sair de fora do tabernáculo e entrar dentro deste tabernáculo, dentro deste templo, que é regido por Deus, somos reino de Deus. Então devemos fazer com que o nosso foco, o nosso alvo seja Cristo. E devemos sempre recusar qualquer oferta maligna ou qualquer tipo de fogo estranho que tente adentrar as nossas mentes, os nossos corações. Devemos nos blindar e respeitar quando vier ofertas que não agrada a Deus, que desagrada ao Eterno. Que devemos fazer? Aqui não. Esse templo não entra fogo estranho. Aqui só é o fogo vindo diretamente do altar. A chama de Deus, a chama que purifica, que limpa. O fogo purifica, limpa, assim como o ouro, quando é colocado no fogo, o brilho dele é revelado. Então, quando Deus vem com a sua palavra, com o seu Espírito Santo, algo tem que ser mudado, porque se não muda, então não é Deus que entrou em nossas vidas. Então devemos ser diferentes do mundo. Devemos não fazer indiferença com o mundo. Devemos trazer as pessoas para a igreja, não o mundo para a igreja, não os costumes do mundo para a igreja. Então devemos entender que fogo estranho nunca foi aceito pelo Deus que traz um fogo divino e consumidor. Então devemos entender também que Elias, quando foi oferecer um sacrifício ao Senhor, quando ele foi fazer aquela prova de Deus contra os profetas de Baal e Azera, o que ele fez? Primeiro ele consertou o altar. E o que ele fez? Ele fez uma referência ao peitoral do sacerdote. Ele juntou 12 pedras, assim como tinha no peitoral do sacerdote, ele juntou 12 pedras representando as tribos de Israel. Aí então fez tudo conforme o Senhor se agradava. E o que aconteceu?
O Senhor respondeu com fogo e consumiu todo o holocausto. E foi provado que só existe um Deus em Israel. Assim como só existe um Deus hoje, devemos fazer tudo conforme Deus se agrada. Oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Não mais de animais, não mais de cordeiros, cardeiros, cereal, mas sim da nossa vida consagrada. Quando a gente resiste às obras da carne e produz frutos dignos de arrependimento. Eu me despeço de você, agradeço por ter nos assistido. Deixe o seu joinha se você gostou. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike, que a nossa intenção é melhorar e trazer um conteúdo de qualidade para você. Lembrando para você também, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações quando a gente postar novos vídeos, para você nos ajudar para que possamos manter este canal, porque esse canal foi feito por causa de você. E eu me despeço de você já agradecendo e contando com você na próxima aula. A paz do Senhor Jesus.